O sol se punha no horizonte do Pacífico quando os primeiros ecos do radar começaram a soar no destroyer USS Harrington. Era dezembro de 1943 e a tensão no ar era quase palpável. Todos sabiam que navegar naquelas águas significava estar constantemente na mira da Marinha Imperial Japonesa. Entre os 200 homens a bordo, encontrava-se Tommy Mitchell, um marinheiro comum de apenas 22 anos, oriundo de uma pequena cidade do Kansas. Mitchell não era oficial, não tinha treinamento de comando, e sua única responsabilidade até então era manter limpos os canhões de 5 polegadas do navio. Era o tipo de soldado que passava despercebido, cumpridor de ordens, silencioso, mas de olhar atento que captava cada detalhe ao seu redor. O capitão James Bradford, veterano de Pearl Harbor, comandava o Harrington com punho firme. Ao seu lado, o tenente-comandante Robert Hayes coordenava as operações, enquanto o experiente sargento-chefe William Bull Thompson mantinha a disciplina entre a tripulação. Eram homens forjados no fogo da guerra, cada um carregando cicatrizes visíveis e invisíveis dos combates anteriores. Mitchell admirava esses líderes à distância. Durante os intervalos, observava como Bradford tomava decisões sob pressão, como Hayes conseguia manter a calma mesmo quando os alarmes soavam, como Thompson transformava recrutas assustados em marinheiros confiáveis. Ele sonhava secretamente em um dia ter a coragem e a sabedoria desses homens, mas sabia que seu lugar era entre os soldados rasos. Naquela tarde fatídica, o Harrington navegava como escolta de um comboio de suprimentos essenciais, medicamentos, munição e alimentos destinados às tropas americanas no fronte do Pacífico. A missão parecia rotineira, mas o instinto de Bradford dizia o contrário. Os relatórios de inteligência indicavam um movimento intenso de submarinos japoneses na região. "Mantenham os olhos abertos", murmurou Bradford ao oficial de plantão. "Algo não está certo." Mitchell, em seu posto junto aos canhões, sentia a mesma inquietação. Havia crescido caçando com o pai nas planícies do Kansas e desenvolvera um sexto sentido para o perigo iminente. O mar estava calmo demais, o céu límpido demais. Era como aqueles momentos de silêncio absoluto que precediam as tempestades mais violentas. Às 18h47, o radar captou os primeiros sinais. 3 pontos se moviam rapidamente em direção ao comboio. Destroyers japoneses emergindo da névoa como fantasmas mortais. O alarme geral soou por todo o navio e 200 homens correram para suas posições de combate. Mitchell sentiu o coração acelerar quando viu os navios inimigos no horizonte. Não eram apenas 3. Por trás deles, mais silhuetas emergiram da escuridão crescente. Era uma força-tarefa completa. Pelo menos 6 navios de guerra japoneses convergindo sobre o pequeno comboio americano. "Meu Deus!" sussurrou Hayes, observando pelos binóculos. "É uma emboscada!" O capitão Bradford não hesitou. "Todas as unidades, fogo à vontade. Protejam o comboio a qualquer custo." Os canhões do Harrington rugiram pela primeira vez naquela noite, mas Mitchell sabia que estavam em desvantagem numérica desesperadora. Os japoneses haviam planejado aquilo perfeitamente. Conheciam a rota do comboio, sabiam exatamente onde atacar. Os primeiros projéteis inimigos atingiram a água ao redor do destroyer, criando colunas gigantescas de água salgada que encharcaram o convés. Mitchell agarrou-se firme ao seu posto, carregando munição para os artilheiros com as mãos trêmulas mas determinadas. "Mantenham a cadência de tiro!" gritava Thompson, sua voz cortando o rugido ensurdecedor da batalha. "Não deixem esses bastardos chegarem perto do comboio!" Mas então aconteceu o impensável.
Um torpedo japonês, silencioso e mortal, encontrou seu alvo. A explosão sacudiu o Harrington das quilhas ao mastro, arrancando Mitchell do chão e arremessando-o contra a torre do canhão. Quando a fumaça se dissipou, o horror se revelou. O torpedo havia atingido a ponte de comando em cheio. Bradford, Hayes, Thompson, todos os oficiais superiores estavam mortos ou gravemente feridos. O navio, ainda funcional, mas sem liderança, derivava sem rumo, enquanto projéteis inimigos continuavam chovendo ao seu redor. Mitchell se levantou cambaleando, sangue escorrendo de um corte na testa. Ao seu redor, dezenas de marinheiros jaziam espalhados pelo convés, alguns mortos, outros gemendo de dor. O pânico começou a se espalhar entre os sobreviventes. Sem oficiais para comandar, muitos já falavam em abandono do navio. Foi então que Mitchell olhou para o comboio. Os navios mercantes, indefesos e carregados de suprimentos vitais, dependiam do Harrington para proteção. Se o destroyer fosse abandonado, 200 civis e toda aquela carga essencial para o esforço de guerra estariam condenados. Algo despertou dentro do jovem marinheiro. Talvez fosse a lembrança dos sermões de seu pai sobre responsabilidade, ou as lições silenciosas que absorvera observando seus comandantes. Mas naquele momento, Tommy Mitchell tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. "Escutem!" gritou, sua voz surpreendentemente firme cortando o caos. "Ainda temos canhões funcionando, ainda podemos lutar." Os homens olharam para ele, alguns com descrença, outros com uma centelha de esperança nos olhos. Mitchell não era oficial, não tinha autoridade formal, mas naquele momento desesperador, sua determinação falou mais alto que qualquer patente. A batalha estava longe de terminar e um marinheiro comum estava prestes a descobrir de que era realmente feito. O rugido ensurdecedor dos canhões inimigos ecoava pelo Pacífico, enquanto Mitchell assumia uma responsabilidade que nunca imaginou carregar. Ao seu redor, o convés do Harrington estava tomado pelo caos. Destroços fumegantes, marinheiros feridos e o cheiro acre de pólvora misturado com sangue. "Você não é oficial, Mitchell!" gritou o marinheiro veterano Joe Sullivan, tentando se levantar com uma perna claramente quebrada. "Quem diabos você pensa que é para dar ordens?" Mitchell sentiu a dúvida perfurar sua determinação como uma bala. Sullivan estava certo. Ele era apenas um marinheiro raso, sem treinamento de comando, sem autoridade. Mas quando olhou para o horizonte e viu os destroyers japoneses se aproximando cada vez mais do comboio indefeso, algo dentro dele se endureceu. "Sou alguém que ainda pode lutar", respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "E vocês podem ficar aqui discutindo hierarquia ou podem me ajudar a salvar esses navios mercantes." O suboficial Danny Roberts, ferido mas consciente, observava a cena com olhos calculistas. Roberts era um homem experiente, havia servido com Mitchell por meses e conhecia seu caráter. Lentamente fez sua escolha. "Eu fico com o garoto", anunciou Roberts, apoiando-se contra um canhão danificado. "Vi oficiais covardes e soldados rasos heróicos. Mitchell tem razão. Ainda podemos lutar." Essa declaração teve o efeito de uma fagulha em pólvora. Outros marinheiros começaram a se posicionar. Alguns ao lado de Mitchell, outros hesitantes, poucos claramente contrários. A divisão era perigosa, mas Mitchell sabia que não tinha tempo para convencer a todos. "Escutem bem", disse, dirigindo-se aos que permaneceram ao seu redor. "Os japoneses estão a menos de 2.000 metros. Temos 3 canhões principais funcionando e munição suficiente para pelo menos 20 minutos de combate intenso. Nosso objetivo não é vencer, é dar tempo para o comboio escapar." Era uma estratégia suicida e todos sabiam disso. O Harrington, mesmo em perfeitas condições, não era páreo para 6 navios inimigos.
Danificado e com metade da tripulação fora de combate, suas chances eram praticamente inexistentes. Mas Mitchell havia crescido em uma família que entendia sacrifício. Seu avô morrera em Belleau Wood, seu tio em Pearl Harbor. Para os Mitchell, algumas coisas valiam mais que a vida individual, e proteger os inocentes era uma delas. Roberts, assuma o canhão número 2. Peterson, você fica comigo no número 1. Johnson, mantenha a munição chegando, não importa o que aconteça. Enquanto organizava sua equipe improvisada, Mitchell podia sentir os olhos dos feridos sobre ele. Alguns demonstravam admiração, outros ceticismo, mas todos pareciam entender que naquele momento ele representava sua única esperança de sair dali com alguma dignidade. O primeiro projétil japonês atingiu a popa do Harrington com força devastadora. A explosão arremessou 3 homens ao mar e abriu um rombo significativo no casco. A água começou a infiltrar rapidamente e Mitchell percebeu que tinha ainda menos tempo do que imaginara. "Fogo!" gritou, e os canhões restantes do destroyer rugiram em uníssono. Mitchell observou através dos binóculos danificados enquanto seus projéteis encontravam o alvo. O destruidor japonês mais próximo sofreu um impacto direto na torre de comando. Fumaça negra se ergueu do navio inimigo, e por um breve momento Mitchell sentiu uma centelha de esperança. Mas a realidade logo se impôs. Os japoneses ajustaram sua formação e concentraram fogo no Harrington. Projéteis choviam ao redor do destroyer americano, criando colunas de água que encharcavam o convés e fragmentos de metal que cortavam o ar como navalhas. "Mitchell!" Roberts gritou por sobre o rugido da batalha. "O canhão número 3 está destruído! Perdemos mais 5 homens!" A situação deteriorava rapidamente. Mitchell fez os cálculos mentalmente. Com apenas 2 canhões funcionando e munição limitada, não conseguiriam manter o combate por muito mais tempo. Mas ao observar o comboio, viu que os navios mercantes ainda estavam muito próximos para escapar. Foi então que uma memória atingiu Mitchell como um raio. Meses antes, durante um exercício de treinamento, havia ouvido o capitão Bradford discutir uma manobra desesperada. Usar o próprio navio como isca para atrair o inimigo e dar tempo para outros escaparem. "É loucura", murmurou para si mesmo. Mas olhando ao redor do convés devastado, percebeu que todas as suas opções eram loucas. "Roberts", chamou. "Preciso que assuma o comando dos canhões. Vou à sala de máquinas." "Para quê, diabos?" Mitchell não respondeu. Correu pelos corredores destruídos do navio, saltando sobre destroços e esquivando-se de tubulações rompidas. Na sala de máquinas, encontrou o que procurava, o maquinista-chefe O'Brien, ferido mas ainda consciente. "O'Brien, consegue me dar velocidade máxima por 10 minutos? O veterano irlandês olhou para ele com incredulidade. "Garoto, este navio mal consegue se manter à tona. Velocidade máxima? Você ficou maluco?" "Provavelmente", admitiu Mitchell, "mas precisa confiar em mim." Algo no olhar do jovem marinheiro convenceu O'Brien. Talvez fosse desespero, talvez intuição, mas o maquinista assentiu. 10 minutos. Depois disso, não garanto que as caldeiras não explodam." Mitchell voltou correndo ao convés, onde Roberts mantinha o fogo dos canhões com precisão militar. Os japoneses estavam agora a menos de 1000 metros, perigosamente próximos, mas Mitchell contava exatamente com isso. "Todos se segurem!" gritou. "Vamos fazer algo que o manual não ensina." O Harrington, apesar dos danos, ainda era um destroyer americano bem construído. Quando O'Brien liberou toda a potência das máquinas, o navio saltou para a frente como um cavalo de corrida, surpreendendo completamente os japoneses. Mitchell dirigiu o destroyer diretamente contra a formação inimiga, usando a velocidade e o elemento surpresa para causar confusão. Os japoneses, não esperando uma investida suicida, hesitaram por segundos preciosos.
tempo suficiente para Mitchell executar sua estratégia. A manobra funcionou. Os navios inimigos foram forçados a quebrar formação para evitar colisão, interrompendo momentaneamente seu ataque coordenado ao comboio. Esses minutos vitais permitiram que os mercantes ganhassem distância considerável. Mas o preço foi alto. Exposto ao fogo concentrado de 6 navios inimigos, o Harrington começou a desintegrar ao redor de Mitchell. Explosões sacudiam cada compartimento e o navio adernava perigosamente. "Mitchell!" Roberts gritou, sangue escorrendo de um ferimento na cabeça. "Não vamos aguentar muito mais." O jovem marinheiro olhou uma última vez para o comboio. Os navios mercantes estavam finalmente a uma distância segura, suas silhuetas desaparecendo na escuridão do Pacífico. 200 homens e toneladas de suprimentos vitais estavam a salvo, mas o Harrington estava condenado. E Mitchell sabia que chegara a hora da decisão final, uma escolha que definiria não apenas seu destino, mas sua alma. O Harrington estava morrendo. Cada explosão que sacudia o destroyer americano arrancava mais pedaços de metal, mais vidas, mais esperança. Mitchell observava o caos ao seu redor. Homens feridos se arrastando pelo convés, encharcado de sangue e água salgada, destroços fumegantes espalhados por toda parte, o rugido ensurdecedor dos canhões inimigos que não davam trégua. Mas quando olhou para o horizonte e viu as silhuetas dos navios mercantes desaparecendo na escuridão do Pacífico, soube que sua missão estava cumprida. 200 civis e toneladas de suprimentos vitais estavam a salvo. O preço havia sido alto, mas valerá a pena. "Mitchell!" Roberts gritou, apoiando-se contra os destroços do canhão número 2. "O navio está afundando! Temos que abandonar!" Era verdade. O Harrington havia recebido tantos impactos que mal conseguia se manter à superfície. A água jorrava pelos rombos abertos no casco e a inclinação do convés aumentava a cada minuto. Pelos cálculos de Mitchell, tinham no máximo 10 minutos antes que o destroyer fosse sugado pelas águas do Pacífico. Mas então, algo chamou sua atenção. Através da fumaça e dos clarões das explosões, viu movimento no horizonte. Não eram os japoneses. Eram silhuetas familiares, o perfil inconfundível de destroyers americanos cortando as águas em formação de ataque. "Reforços!" gritou Peterson, apontando para os navios que se aproximavam rapidamente. "São nossos!" Mitchell sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. A 7th Fleet havia recebido os sinais de socorro do Harrington e enviado uma força-tarefa de resgate. 3 destroyers americanos, acompanhados de um cruzador ligeiro, avançavam a toda velocidade contra a formação japonesa. Os japoneses, percebendo que agora enfrentavam uma força superior, começaram a recuar. Mas não antes de concentrar seus últimos disparos no Harrington. Uma tentativa desesperada de destruir completamente o destroyer que havia causado tanto estrago em seus planos. "Todos ao convés!" ordenou Mitchell, sua voz cortando o rugido da batalha. "Preparem os botes salva-vidas." Era uma corrida contra o tempo. O Harrington estava afundando rapidamente, mas os reforços americanos estavam quase ao alcance dos canhões. Mitchell coordenava a evacuação com uma calma que surpreendeu até mesmo a si próprio, organizando os feridos, garantindo que ninguém fosse esquecido, mantendo a disciplina mesmo no caos. Roberts observava o jovem marinheiro com admiração crescente. "Onde diabos você aprendeu a comandar assim, garoto?" Mitchell parou por um momento, pensando na pergunta. A verdade era que não sabia. Talvez fosse instinto, talvez fossem as lições silenciosas absorvidas observando seus oficiais. Talvez fosse simplesmente a necessidade extrema que havia despertado algo dentro dele. "Aprendi observando homens melhores que eu", respondeu simplesmente. "E hoje descobri que às vezes um marinheiro comum pode fazer a diferença."
Os primeiros projéteis dos reforços americanos atingiram a formação japonesa com precisão devastadora. O destroyer inimigo, que liderava o ataque, sofreu um impacto direto e começou a inclinar perigosamente. Os japoneses, percebendo que a batalha estava perdida, iniciaram uma retirada ordenada, mas o Harrington não conseguiria esperar pelo resgate. O navio estava em seus últimos momentos, a proa já submersa, o convés inclinado em um ângulo impossível. Mitchell foi o último a abandonar seu posto, garantindo que todos os sobreviventes estivessem nos botes. Quando finalmente saltou na água gelada do Pacífico, carregando consigo um marinheiro ferido inconsciente, Mitchell sentiu algo que nunca experimentara antes. Não era orgulho pela vitória. O Harrington estava perdido, dezenas de homens bons haviam morrido. Era algo mais profundo, a certeza de que havia feito a coisa certa, independentemente do custo pessoal. O USS Denver, o cruzador que liderava os reforços, recolheu os sobreviventes do Harrington. Mitchell foi um dos últimos a ser içado a bordo, ainda segurando o marinheiro ferido que salvara das águas. O comandante do Denver, capitão William Hayes, irmão do tenente-comandante morto no Harrington, esperava Mitchell no convés. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos que haviam visto muita guerra. "Você é Mitchell?" perguntou, estudando o jovem marinheiro ensopado e ferido à sua frente. "Sim, senhor, marinheiro de primeira classe Thomas Mitchell." Hayes assentiu lentamente. "Recebi relatórios pelo rádio sobre o que aconteceu, sobre como você assumiu o comando após a morte dos oficiais." Fez uma pausa, olhando para os destroços do Harrington que ainda eram visíveis na superfície. "Quantos homens você salvou?" Mitchell fez os cálculos mentalmente. 143 sobreviventes do Harrington, senhor, mais os 200 civis do comboio. 343 vidas, murmurou Hayes. "Não é pouco para um marinheiro comum." "Com o devido respeito, senhor", respondeu Mitchell. "Hoje aprendi que não existe marinheiro comum. Existem apenas homens que escolhem fazer o que é certo quando tudo está perdido." Hayes sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. "Sabe o que isso significa, não sabe, Mitchell?" Mitchell balançou a cabeça, confuso. "Significa que você não é mais marinheiro de primeira classe. Acabei de promovê-lo a suboficial. E quando voltarmos a Pearl Harbor, vou recomendar você para a Academia Naval." Hayes estendeu a mão. "A Marinha precisa de oficiais como você." Naquela noite, enquanto o Denver navegava de volta à base, Mitchell ficou no convés, observando as estrelas do Pacífico. Roberts aproximou-se, ainda mancando devido aos ferimentos. "No que está pensando, chefe?" Mitchell considerou a pergunta. Pensava no capitão Bradford e em todos os homens bons que haviam morrido naquele dia. Pensava na família em Kansas, que em breve receberia uma carta explicando por que seu filho comum havia se tornado algo mais. Pensava no peso da responsabilidade e em como ela mudara para sempre quem ele era. "Estou pensando", disse finalmente, "que às vezes a guerra nos força a descobrir quem realmente somos. E às vezes a resposta nos surpreende." Roberts assentiu sabiamente. "O que você fez hoje, Mitchell, salvou muitas famílias de receber notícias que nenhuma família deveria receber." Era verdade. Em algum lugar da América, 200 famílias dormiriam tranquilas naquela noite, sem saber que deviam suas vidas a um marinheiro comum do Kansas, que havia descoberto a coragem quando ela mais importava. 6 meses depois, o agora tenente Mitchell comandaria seu próprio destroyer no Pacífico. Mas ele nunca esqueceria aquele dia. O dia em que aprendeu que heróis não nascem heróis. Eles se tornam heróis quando as circunstâncias exigem, quando o dever supera o medo, quando um homem comum escolhe fazer algo extraordinário. O Harrington desaparecera nas profundezas do Pacífico, mas sua lenda viveria para sempre. E Thomas Mitchell, o marinheiro comum que salvou 343 vidas,
comprovara que, às vezes, as maiores vitórias não vêm da força superior ou da estratégia perfeita. Elas vêm da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando tudo parece perdido, especialmente quando tudo parece perdido.